Amém? Viu que Deus vai nos acrescentar de tantas essas maravilhas que já nos concedeu essa noite. E cada um, olha, é algo tão importante. Nem sempre a gente vai ter a oportunidade de falar desse Deus maravilhoso, amém? Porque nós não sabemos o dia da manhã, mas enquanto tem, vamos falar. Enquanto tem, vamos bem dizer, exaltar esse Deus, né? Às vezes parece não, mas é muita coisa quando você declara aquele que é verdade na vida de cada um, aquele que é verdade segundo a tua própria palavra, né? A gente pode pensar que não, mas tem um efeito no mundo espiritual, e toda vez que nós fazemos isso, glorifica o nome dele, mostra que tem um povo, tem pessoas que confiam no Senhor, amém? Acredito em tantas coisas, confio em tantas coisas, espero em tantas imagens, tantas coisas, mas tem um povo que espera no Senhor, que confia no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, né, no livro de Timóteo, tudo é para a glória de Deus, né, tudo seja pela o mover da unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. É algo que nós vamos ler do capítulo 1, do 11 ao 16. É o que ele vai nos acrescentar, essa porção preciosa da palavra dele, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, né? E para testificar todas as coisas que ele tem feito em nossas vidas. Esse livro é de Paulo, né? Foi a primeira epístola do apóstolo Paulo. Diz assim, né, em Timóteo 1, do 11 ao 16: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Glória a Deus. Olha como nós observando as palavras, né, do apóstolo Paulo, e ele estava falando dele próprio, né? Nós vemos que muitas das vezes, né, nas nossas experiências, até experiência fora da presença de Deus, na presença de Deus, nós temos coisas para contar ao nosso respeito mesmo, e muitas vezes a gente conta, e Paulo tinha muita coisa para contar, só que ele contava as coisas ao qual, né, ele lembrava lá de trás como ele era, e o que ele contava lá de trás e contava presentemente, você vê que ele manifestava ali nele, né, a diferença, o que houve na vida dele, o contraste que houve de uma vida para uma outra vida, como que a vida dele mudou, né, como houve algo na vida dele, que o transformou. Agora interessante que ele diz que era ignorantemente, né? O que era ignorante? Ele sabia o que ele estava fazendo ou não sabia? Sabia, mas só tinha um detalhe: ele não conhecia a verdade. Ele não conhecia a verdade do Filho Altíssimo de Deus. Ele não conhecia a verdade daqueles que Deus escolheu para fazer algo e levar. Então ele era ignorante no sentido de não conhecer, e hoje em dia tem muita gente ignorante a respeito da verdade de Deus. Tem muita gente ignorante a respeito dos ungidos e o escolhido do Senhor. Mas olha, nós vemos que Paulo, por algum motivo ou algum objetivo, Deus o escolheu, olhou para ele e falou: esse eu vou querer, esse eu vou transformar.
Vai ser tudo ao contrário. O que ele fazia, agora eu vou fazer ele tudo ao contrário. E observa que mesmo como Deus escolhe alguém, Ele pode escolher quem Ele quiser. E nós vemos que o chamado de Deus teve muitas variações, né, diferenciado um do outro. Nós vemos que tem muito tipo de pessoas que foram chamadas, e Ele continua chamando hoje. Hoje Ele não está pessoalmente, mas espiritualmente, quando Ele fala, ou o mover do Espírito nos faz entender o chamado desse Deus. E aqui nós estamos observando que Paulo, ele, né, naquela ignorância, né, e o que ele passou, ele vê que a ele, depois de tudo aquilo, foi-lhe confiado algo tremendo. Deus incluiu ele na obra que ele tinha para fazer aqui. E quantos de nós já não estão incluídos no que Deus quer que aconteça nessa terra? Já está incluído, já tem o chamado. Paulo tinha entendido o chamado, não quer dizer que ele não errou, não quer dizer que ele não falhou em certas coisas, mas ele recebeu o chamado. E aqui nos mostra que certas circunstâncias ou causas acontecem com aquele que foi chamado também. Paulo teve momentos que ele achava que ele estava morto. Só que Deus, ele fez o chamado, ele tinha algo a se cumprir na vida de Paulo. Deus tem algo para se cumprir nas nossas vidas. Nós só não sabemos o período do final, ou a decorrência desse tempo na nossa vida. Paulo também não sabia, mas ele entendeu tanto que quando estava prestes a terminar, Deus não deixou ele sem saber. Sabe por quê? Deus não deixa a gente sem saber. O Deus, quando ele nos guia, quando Ele nos chama, e quando nós entendemos o chamado dEle, apesar do que possa passar, como Davi passou ali, alguns erros, como Pedro e outros, e continua ali, Ele mostra, Ele vai mostrar, Ele vai falar. Ninguém vai sem saber que serve a Deus, sem saber que a promessa não existe, porque Deus fala. Porque Deus fala na caminhada, Ele age, Ele mostra. Quando nós entendemos Paulo, por que Paulo entendeu que ele não voltaria de Roma? Porque ele teve momentos que ele não era nem estar mais na terra, mas Deus falou, tu vai ficar. E Deus faz isso com a gente. Deus ele faz de uma forma tremenda que Ele faz a gente perceber a realidade do que Ele é para as nossas vidas, do que Ele quer da nossa vida. Muitas pessoas pensam que Deus vai salvar esse corpo. Não é esse corpo. Deus quer salvar a nossa alma. É a alma. Paulo muitas das vezes fala certas coisas, né? Aí já não sou eu mais que faço. Por quê? Porque às vezes leva-se a fazer alguma coisa que na verdade você não quer. Já viu pensamentos que vêm na tua mente que você não quer, mas ele vem? Alguém já observou? Tu está lá parado e vê um pensamento, Senhor, mas eu não quero esse pensamento, eu repreendo em nome de Jesus. Mas o pensamento vem. Aí já não é você que quer pensar, é aquilo que vem sobre você. Tem coisas que às vezes a gente não quer, mas vem sobre nós, e a gente não quer, mas vem. Paulo passou por isso, eu acredito que muitos deles passaram por isso. E Paulo, ao entender, né, no 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Quer dizer, a mudança de Paulo foi uma mudança tremenda, porque ele prosseguia daquela forma achando que tudo era normal, mas ele entendeu que existe algo acima de tudo. Muitas pessoas hoje na face da terra acham que são alto, né? Eles são autoconfiantes, eles acham que é tudo isso. Paulo se achava também assim, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele viu que não era nada daquilo. É por isso que o Senhor muda a nossa vida, vai mudando, vai nos moldando, vai nos mudando, porque o Senhor veio para mudar as vidas, a vida daqueles que querem, ou pela soberania do próprio Deus. Por isso nós não temos que ter dúvida entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele vai à vontade, mas quando vem a soberania de Deus, o que prevalece? A soberania. É a soberania. Outra coisa que nós temos que ter o cuidado, eu estava
Que a gente que busca Deus, a gente conversa com Deus, ora a Deus, aí depois o Espírito Santo vai trazendo entendimento. Muitas pessoas falam, é a vontade de Deus, muitas vezes não é nada a vontade de Deus. A vontade de Deus é outra. E as pessoas falam, foi da vontade de Deus. Não, Deus queria outra coisa, mas a pessoa fez diferente. Não foi a vontade de Deus. Compreenderam? Conseguiram entender? Seguinte, vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas todos são salvos? Então a gente tem que entender isso na nossa vida, que às vezes a gente dependendo de certas situações, não, mas foi a vontade de Deus. Muitas das vezes não foi, e muitas vezes foi. Só que a gente tem que identificar qual que está no momento presente, qual que é, se é a vontade ou se não é a vontade de Deus. Amém? Tem muitas pessoas que Deus leva antes do que Ele queria levar, mas por causa da própria pessoa. Paulo não foi antes de nada, foi no tempo certo, porque ele foi um homem que foi convertido realmente. Me converti, não falha. Claro que falha, quem que não falha? Qual o convertido que não peca? Me fala, não tem um, não é verdade? Porque a Bíblia fala, senão ela estaria mentindo. Por isso que Jesus ele morreu lá na cruz, levou os pecados. Ele pegou os pecados e levou. Aquele que chegar diante dele, Senhor, me perdoa, perdoa, porque eu levei os pecados. Por isso o pecador tem que se achegar a ele e se arrepender daquele pecado. Não quer dizer que ele não vai pecar de repente de outra forma. Quantos aí pedem perdão de pecado e peca de outras formas? Davi pecou de várias formas, não foi uma vez só. Não foi só Betseba, fica só aquilo, né? Mas teve outros. Mas não se aparte da presença de Deus, porque o perdão está naquele que levou os nossos pecados. Se a gente afasta dele, como é que vai ter o perdão dele? Amém? Então o povo, por isso que Deus, olha, é algo tão tremendo, pode ser o pior pecador que for, se ele se prostrar diante do Senhor ali, e Deus sabe, ele recebe o perdão. E ele deixa um exemplo bem explícito, né? O ladrão da cruz foi perdoado na última hora. E tem muitos que na última hora ainda tem a capacidade de dizer assim, eu não aceito. Ainda tem a última chance, né? Muitas vezes você vai no leite e quer aceitar Jesus. Não quero não. Morre na idolatria e sem a salvação. Isso não alegra o povo de Deus, né? O povo de Deus, ele se alegra quando há um arrependimento e a salvação. Ainda que foi para Deus, mas que tenha ido salvo, porque para o mesmo lugar nós também vamos. Amém? Então nós vemos que, né, a palavra diz, né, o 16 diz assim, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, tu vê que ele foi humilde, ele falou, eu sou o principal pecador, eu sou o pior. Por quê? Ele talvez tenha lembrado de tudo que ele fez lá atrás, e muita gente não fez o que ele fez, né? Às vezes a palavra é tão tremenda que aquele que mais, né, que mais faz, né, que mais peca é mais perdoado. É claro que são perdoados todos os pecados, mas não é por isso que a gente vai ficar pecando. Ele mesmo fala isso. E diz assim, Jesus Cristo mostraste toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Você está vendo? O único que pode se crer para chegar à vida eterna é Jesus. Ele mostra a longanimidade, ou seja, ele dá tempo e tem tempo para todas as coisas, como a palavra de Deus diz, né? Há tempo para todas as coisas. Só que nós temos que lembrar, às vezes a gente fala, tem tempo para todas as coisas, está tudo normal. Só tem um detalhe. Há tempo até ele passar o tempo que você teve o tempo e não fez nada. Não é verdade? Há tempo para tudo. Mas será que o tempo na nossa vida foi desperdiçado? Porque a nossa idade passa, né? A gente joga e faz uma coisa.
com 20, 40, com 80, vai querer fazer o que tu fazia com 20, 30, 40, não tem como, o tempo passou. Você tem que aproveitar aquele tempo que está contigo, mas aquele que tu perdeu já era. Se Deus quis que fizesse ali, já passou. Tem que ser no que está no presente, aquele tempo que nós temos. E louva a Deus, porque se nós estamos aqui, ainda que tenha passado alguns tempos que perdemos, mas nós podemos ganhar esse tempo que Deus nos dá ainda. Amém? E tudo seja para a glória de Deus. Amém. E assim nós louvamos Ele, na confiança e na esperança da sua vinda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus.